Pessoal, passando agora para os comentários da segunda questão, ela é uma questão que trabalha majoritariamente conhecimento doutrinário, certo? E ela traz no seu enunciado a descrição dos componentes elementares de determinado princípio, demandando que o candidato identifique qual é o princípio. São as componentes elementares são as seguintes: legibilidade e temporariedade dos mandatos políticos, responsabilidades dos governantes e autoridades por seus atos, separação entre o público e o privado, liberdade política equivalente à não dominação e participação dos cidadãos. Essas características elas coadunam com a descrição do princípio republicano, que é o gabarito, alternativa C. Eu compreendo que poderia, assim, haver alguma confusão com relação à alternativa B, princípio democrático, ou do Estado de Direito. E mais ainda se houvesse uma alternativa que fosse Estado democrático de direito, tendo em vista uma similaridade entre as características desses princípios, desses elementos, certo? Com relação ao princípio republicano, ele está previsto na Constituição Federal, no artigo 1º da Constituição, certo? E a forma republicana de governo, ela também está prevista como um princípio constitucional sensível no artigo 34, inciso 7, salvo engano. Mas o princípio republicano, ele não se limita, ele se identifica com a forma republicana de governo, mas ele não se limita a ela. Tanto que ele está relacionado com diversos outros dispositivos constitucionais, ainda que implicitamente, certo? Esse princípio, o princípio republicano, ele não costumava ser tão aprofundável, ter todos os seus elementos e facetas tão esmiuçados pelos doutrinadores, mas nos últimos anos tem havido um resgate desse princípio, e eu recomendo, inclusive, para aqueles que queiram se aprofundar na matéria, a leitura de 2 artigos do professor Daniel Sarmento, e também, que também possui uma palestra disponibilizada integralmente no YouTube com relação ao princípio republicano, certo? Outra questão diz respeito à identificação desses componentes elementares do princípio. A minha dica para vocês é que, para a identificação mais fácil desses componentes, vocês podem fazer uma derivação a partir das diferenças, ou seja, da antítese, entre a forma republicana de governo e a forma monárquica de governo, a monarquia. Principalmente com relação às primeiras características. Por quê? Porque são componentes do princípio republicano, por exemplo, a elegibilidade e a temporariedade dos mandatos políticos. Na monarquia, por vez, o que ocorre é uma permanência, uma perpetuidade desse poder político, que se transfere de forma hereditária, certo? Uma coisa que não pode acontecer e que não é observada no sistema republicano, na forma republicana de governo. Outra questão diz respeito à responsabilização dos governantes e autoridades pelos abusos e desvios, em suma, pelos seus atos, certo? O princípio republicano, a república, ela pressupõe essa responsabilização ou a possibilidade dessa responsabilização. Já na forma monárquica de governo, em especial naquela monarquia tradicional do período absolutista, o rei ele não era responsabilizado pelos seus atos. Então, defende disso o entendimento ou a teoria de que o rei não errava, que ele não poderia errar, certo? Outra questão importante diz respeito à separação entre a coisa pública e a coisa privada, ou seja, a separação entre o cargo e a pessoa, certo? Que é muito importante dentro de uma república. Na monarquia, todo o governo ele era extremamente personalista. Então, nesse caso, tem até aquela frase famosa, né? O Estado sou eu, do Luís XIV, rei Sol da França. Então, nesse contexto, essa separação é muito importante para a república, certo? O outro aspecto ou elemento é a questão da liberdade política e da não dominação. Essa liberdade política e não dominação, ela é válida tanto nas relações entre particulares, como nas relações entre as instituições e os poderes governamentais, que se complementam, mas não se sobrepõem, certo? Que também é um elemento muito importante do princípio republicano. E, por fim, a questão da participação dos cidadãos. A participação dos cidadãos na república, né, na coisa pública, ela é extremamente importante e ela deve ocorrer de forma permanente, tanto através do voto, dos instrumentos da democracia direta, mas também com a fiscalização, certo? Então, ela pressupõe ou demanda, para o seu cumprimento ideal, digamos assim, essa participação permanente e constante, e não apenas pontual dos cidadãos. Então, esses são os componentes elementares do princípio republicano, como visto, né?
Alternativa C, o gabarito. Espero que vocês tenham gostado dessa questão. E, como eu disse, caso tenham interesse em se aprofundar, não deixem de procurar a produção acadêmica do professor Daniel Sarmento.